Então, bem-vindas, bem-vindos todos a mais uma Live Edurse. Esse ano 2022, eu resolvi começar fazendo um ciclo de lives sobre os centros de inteligência do Enneagrama, o centro emocional, o mental e o instintivo, para a gente tentar entender como é que é um pouco que a energia desses centros se manifesta no processo da educação de crianças, tanto no adulto que cuida da criança, quanto nas crianças mesmo. Semana passada eu fiz a live sobre as mães, pais do centro emocional, conversando com 3 mães nesse caso, uma do traço 2, outra do 4, outra do 3. E hoje nós vamos ter essa live com 3 mães que vão falar isso sobre as suas crianças, as suas filhas aí do traço 2, 3 e 4, para a gente tentar entender um pouco mais como é que essa energia emocional se manifesta nas crianças. Eu sou André Prudente, eu sou psicólogo, eu sou especializado nesse tema de aplicação do Enneagrama com infância, por meio do qual eu criei um sistema de trabalho chamado Sistema Eduxi, Sistema Educando Crianças com Enneagrama. E a ideia dessas lives é a gente poder aprender um pouco sobre o que o Sistema Eduxi fala, só que não por meio de teorias de aulas, mas sim por meio de boas conversas e boas histórias. Então, a primeira coisa que eu queria ouvir das convidadas, agradecendo a vocês 3 por terem aceitado o convite, mais uma vez estarem aqui comigo na live, é que vocês se apresentem, digam quem são, de onde estão falando, quem são as suas crianças e sobre qual criança, que algumas têm mais de uma criança, mais de uma filha, filho, então que vocês vão estar falando hoje aqui, compartilhando nessa experiência. Bem-vindas. Quem puder. Olá, boa noite. Posso começar aí, inaugurar. Eu sou Tina, eu moro em Aracaju, tenho 2 filhos, um menino de 6 anos, Luca, e uma menina de 10 anos, fez agora, Lara, ambos do Centro Emocional. E, antes de tudo, quero dizer que eu estou bem feliz de estar aqui. É uma honra participar das lives de André, participar dos cursos também. Eu gosto muito do Enneagrama, então falar sobre o Enneagrama e sobre meus filhos é muito prazeroso para mim. E, para mim, os traços mais característicos assim das crianças do emocional, Eu que tenho 2. Só, Tina, desculpa te interromper. Antes de a gente falar aí sobre as crianças, só se apresenta mesmo, diz qual dos 2 filhos, qual o traço deles, no caso, como os 2, apesar de eu ter te convidado por conta da Lara, mas acabou que os 2 são do centro emocional, então você vai poder falar das experiências. Então, diz qual é o traço deles emocional. Então, e daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre as características, certo? Certo. Lara é do traço 2 e Luca, eu penso que seja do 4, do traço 4. Aqui a gente tem os 3 centros emocionais, Eu sou do centro mental, que eu sou o 7. Meu marido é do centro físico, o da ação, eu penso que ele é o 8. E meus filhos, ambos são do centro emocional. Então, tem uma misturinha boa aqui. Com certeza. Muito obrigado, Tina. Valeu. Quem continua? Vou falar, então, já que a Georgia está caladinha. Eu sou a Ana Patrícia, mãe da Fernanda. Ela tem 6 anos e acredito que ela tem como traço principal o traço 3. É uma criança bem ativa, bem competitiva. Eu sou de Goiânia, conheci o Enneagrama há em torno de 1 ano e estou cada vez mais apaixonada. Até te agradeço pelo convite, estou muito feliz em estar aqui, falar de Enneagrama e sobre crianças, eu amo, simplesmente faço com muito prazer. E é isso. Que bom, bem-vinda, Patrícia, muito obrigado. E você, Georgia? Então, tá dando para ouvir direitinho? Pronto. Sim. Meu nome é Georgia, eu sou a mãe do João Pedro, de 8 anos, do Rafael, de 5 anos, e, assim, nós moramos em Fortaleza, e, para mim, eu não sei nem descrever, assim, eu adoro participar,
de tudo que fala sobre Enneagrama, e com o André, com a proposta Eduque-se, é muito legal, assim, eu fico muito feliz, muito grata, e sempre nessas propostas que o André faz, né, começa sempre matando a pau com alguma coisa bem legal, né, e a música de hoje, já na preparação, já deu para sentir o coração e já deu para, no meu caso, né, já deu para descansar um pouco, né, o meu traço principal é o 1, e, assim, hoje, acho que eu pretendo falar um pouco do meu filho mais velho, do João Pedro, que eu acredito que ele tenha como traço principal o 4, né? Então, é isso, estou muito feliz. Bom, muito obrigado, Georgia, também, você. A ideia da música é essa mesmo, né? A preparação é tanto para a gente desconectar do que a gente estava fazendo antes e trazer consciência para aqui e agora. Travou. Ai, meu Deus. Que dia, né? André, travou. Pode... Travou sua fala. Para mim, né? Travou Para minha... vocês Travou um travaram? pouquinho, sim, já voltou. Travou para todo mundo? Tá. Eu estava falando assim que eu sempre trago as músicas com a intenção de ser tanto um momento de a gente parar para ficar no aqui e agora, trazer consciência para aqui e agora, desconectado do que a gente estava fazendo, quanto também para poder já ir entrando no espírito do que a gente vai trabalhar naquele dia, sobre o que aquela live vai falar. Ok? Agora foi? Foi. Ah, que bom. Bom, então vamos fazer o seguinte, né? Eu quero só colocar aqui uma imagem para a gente começar, para inspirar aqui a nossa conversa. Eu sempre gosto de preparar, que é o que a gente fez antes, e aquecer de alguma maneira. Então, tem uma imagem aqui, acho que vai ser legal para a gente poder sentir um pouco essa energia do centro emocional. Só colocar aqui a imagem para vocês. Pronto, aqui. Essa aqui. Então, tá aqui, ó. Nessa charge, né? Diz, caramelo, o que é mágoa? É tipo uma nuvem densa e sombria. E raiva é um estrondo de trovões ameaçadores. E a angústia é o quê? Uma chuvinha constante, fria e desoladora. E o amor? O amor sai toda manhã com suéter e guarda-chuva. Essa imagem, ela traz muito do que é o processo de viver emoções, né? Nós temos diversos tipos de emoções que passam por a gente. Eu, particularmente, eu acho que a gente tem uma base emocional, uma matriz emocional de emoções básicas que se misturam e compõem toda a riqueza emocional que a gente tem. Mas sempre a gente está sentindo alguma coisa, né? Mas por trás de todas as emoções, essa grande experiência, que é mais do que uma emoção, mas que também é vivida como emoção, que é o amor, ela está por trás de tudo isso. E a gente pode dizer que, de alguma maneira, a conexão com o centro emocional, quando a gente se conecta com o centro emocional, com a essência do centro emocional, a gente se conecta com essa capacidade, tanto da receptividade que o amor traz, quanto do espírito de doação que o amor gera, né? De um olhar com esse olhar amoroso para si mesmo e para o outro. Então, eu queria começar perguntando, antes de a gente falar das dificuldades que acontecem, quando a gente distorce essa energia emocional e do coração, essa energia do sentir, que é uma energia de conexão com a vida, com a gente mesmo, com os outros. Eu queria começar perguntando para vocês, o que vocês percebem das filhas, dos filhos de vocês, quando eles estão bem, pensando que eles são emocionais? O que você percebe de qualidade? O que é eles serem do centro emocional que você sente que ajuda, que luz que eles trazem para o cotidiano, para a vida, para as relações? O que vocês percebem? Quem pode começar? Eu vou começar. A Tina está com o microfone. Eu já pedi aqui, já para autorizar de novo, vai lá abrir. Quando a Fernanda está assim, no melhor, ela é muito carinhosa, muito afetiva, muito sensível, ela gosta muito de ajudar, né? De entender o que a gente está sentindo para poder ver o que ela pode fazer. Ela é muito preocupada, sabe, com isso, assim.
E o carinho, assim, abraça demais, beija demais, é muito afetuosa, gosta de falar eu te amo toda hora. Na hora de dormir, mamãe já te disse que te amo hoje. É assim, isso na criança a gente vê isso muito, por ela ser tipo 3, eu achei que isso era mais difícil, né, de acontecer, porque o tipo 3 ele não demonstra tanto. Ele sente, mas eu acho que ele não demonstra, né, André? E ela ainda por ser criança, acredito que ela ainda não tem esse bloqueio, né, de exprimir, de expressar isso. E ela é muito isso, a afetividade eu acho que é o Uhum. principal, sabe? O carinho, Sim, assim, você sempre. percebe que flui o afeto, né? O afeto não Sim, fica ali simplesmente, ele sai dela e sim, transborda para fora. sim. Na verdade, assim, sempre quando a gente for falar, na minha visão, no jeito que eu trabalho, sempre quando eu vou falar de qualquer característica do Enneagrama, seja de centro de inteligência, seja dos traços, seja dos instintos, a gente tem que sempre pensar em qual nível de consciência que a gente está, sabe? Em qual nível de consciência que a criança está. Então, se a criança está saudável, que é o que a gente está falando agora, de quando ela está saudável, quando ela está bem, que é quando ela está conectada com a essência dela, então ela vai manifestar a luz daquilo, a luz daquele instinto, a luz daquele centro, a luz daquele traço. Então, se a gente pensa nisso, no ponto 3 do Enneagrama, as crianças 3, quando elas estão na luz, elas têm uma capacidade muito grande de conexão com o afeto, com o coração. Entende? Sim, isso é bem Então, quando nítido elas não... nelas. E, inclusive, eu falei na live da semana passada, e é bom retomar isso aqui para quem não estava nela, né, que a nossa consciência é quem guia os nossos movimentos todos na vida. E a nossa consciência sempre vai para fora ou para dentro da gente, né? Então, no centro emocional, como é que essa consciência vai para fora ou para dentro? Ela vai para dentro e olha para o que a gente está sentindo. E quando eu olho para o que eu estou sentindo, eu olho para minhas necessidades. E quando eu olho para fora, eu olho para o que o outro está sentindo. E eu olho para as necessidades dos outros. Então, a gente vai pensar que o ponto 3 do Enneagrama, e aí no caso das crianças 3, quando elas estão bem, elas têm facilidade de fazer os dois movimentos, sabe? De se conectar com o que ela está sentindo e desconectar com o que o outro está sentindo. Por isso que é fácil para ela perceber o que está acontecendo, sabe? E tomar atitude. Porque ela se conecta com o que o coração revela. E o coração, o sentir, quando ele está equilibrado, ele revela a nossa intuição, ele nos conecta com a nossa intuição, que mostra, olha isso, faça isso, vá para aquele lugar. Por isso que tem E um dinamismo tão realmente, grande aí no 3. e E aí quando quando você ela pega o não 2 e o 4, são duas polaridades. O 2 tem mais facilidade de se conectar com o que o outro está sentindo, porque a consciência é mais voltada para fora. E o 4 é mais voltado para dentro, então ele tem mais facilidade de se conectar com o que ele está sentindo. Então, quando o 2 está bem, ele é muito evidente a facilidade que ele tem de perceber o que eu estou sentindo, sabe? Só que quando ele está bem, ele também olha para si. Só que é mais fácil olhar para fora. O 4, quando está bem, ele olha para fora também. Ele não olha só para si, ele não fica só centrado no que ele está sentindo. Mas a facilidade de entrar em contato com o que ele está sentindo é maior. maior. E no 3, ele consegue fazer os dois movimentos. Sempre o É isso traço que eu do ia falar. triângulo, 3, 9 e 6, quando está equilibrado, ele consegue conectar com os dois movimentos. Por isso que ele está ali no triângulo. Porque eu ia te falar isso, porque quando ela me vê triste, ela quer fazer de tudo para me agradar, para me tirar dessa situação, sabe? Quando ela me vê, quando eu tô triste, assim, quando eu tô mais calada, ela, mamãe, ela já vem faz um desenho para mim. Olha aqui, esse aqui é você, faz um coração, sabe? Ela sempre, sempre ela acha um jeitinho de fazer alguma coisa que para me agradar, para me tirar daquele estado que eu tô, sabe? Ela tem essa Uhum. preocupação, eu vejo isso nela. Então, foi exatamente isso Sim. que você falou mesmo. Você veja que é uma empatia, é uma capacidade de se colocar no seu lugar. E até Ela olha para o que pensei, você está André, sentindo. isso, mas agora com a sua explicação, porque eu achei que isso fosse mais da asa, do 2. Mas não, com a sua explicação agora fez total sentido, né? É porque a gente tem que pensar de maneira seguinte, as coisas não são fragmentadas. A gente é tudo. A gente é o Enneagrama inteiro. Só que a gente acessa a partir de um certo lugar. Entendi. Pensa nisso, sabe? Pensa que o Uhum. Enneagrama, se você pegar as linhas do Enneagrama, todas, a linha do círculo, a linha das flechas, é como se fossem trilhos de trem que estão transitando pela vida. A gente transita em todas as estações, só que cada um pega o bonde de um lugar, geralmente. Então, a sua Uhum. filha, ela pega o bonde ali do 3.
Entendi. Só que quando ela faz Ótimo. esse movimento de olhar para o outro, ela está acessando a asa 2 dela. Quando ela faz o movimento de olhar mais para si, ela está acessando a asa 4 dela. Né? É porque, na Ótimo. verdade, os pontos representam movimentos e que cada um fixa mais em um dos movimentos. Então, no caso do 2, ele fixa mais no olhar para fora. Então, quando ele está bem, gera essa qualidade, que é a capacidade de olhar para o que o outro está sentindo. O 4, a mesma coisa, ele fixa mais no olhar para dentro. Então, ele tem uma facilidade imensa de olhar para dentro e expressar o mundo interno, né? Que ele está sentindo criativamente e tudo. O 3, quando ele está bem, ele se conecta com as duas coisas. Então, ele tende a equilibrar os dois movimentos quando está bem, mais fácil. Mas todos nós podemos equilibrar. Esse é o objetivo, né? Que a gente possa equilibrar tudo isso. Mas também, quando não está bem, você tende a desequilibrar tudo isso. Então, o 2, o que ele vai fazer? Ele vai exagerar nesse olhar para fora. O 4, ele vai exagerar nesse olhar para dentro. E vocês vão ver que os conflitos, os processos todos que acontecem no 2 e no 4 tem a ver com ficar preso demais em uma polaridade. Por não ter a outra polaridade equilibrando. E no 3, o que acontece? Se quando ele está bem, ele consegue acessar os dois movimentos, quando ele está mal, ele bloqueia os dois movimentos. Por isso que ele desconecta do sentir. Então, o 3, quando está bem, ele sente plenamente. Quando ele não está bem, ele bloqueia o sentir. Excelente. E vocês, Tina, Geórgia, o que vocês percebem dos filhotes aí, das filhotas? Então, aqui, eu tenho a impressão assim, que eu tenho é que as crianças desse centro, né, do emocional, é como se o sentir falasse mais alto do que os outros dois centros, né? Para mim é muito nítido, assim, eu já venho observando há muito tempo, já venho lendo algumas coisas, fiz o curso do André, e assim, eu percebo uma capacidade maior, assim, tanto dele, de Lara, quanto de Luca, embora eles tenham essa, como o André falou, essa energia, o movimento de um é exatamente o contrário do movimento do outro. Como Lara é o 2, então a tendência dela é mais olhar para o outro, para fora, como o André falou. Faz muito sentido isso aqui. E Luca, ele tem uma tendência maior de olhar para o sentimento dele. Mas ambos, eu noto assim, quando eles estão bem, o sentir flui muito bem, assim. Eu tenho muitos exemplos legais, assim, de coisas boas, de que quando eles estão num lado mais equilibrado, eles afloram bem isso aí. Por exemplo, Lara, ela é uma criança muito generosa, ela tem uma intuição, assim, impressionante, Lara. Então, ela tem uma capacidade de sentir a energia do outro. Eu tenho exemplos, assim, inúmeros exemplos. Eu me lembro dos Você mais consegue recentes. lembrar algum? Por exemplo, eu me lembro agora do mais recente dela, que foi que ela captou que uma pessoa não estava bem, uma pessoa que a gente conhece, e ela disse: mamãe, essa pessoa não está com energia fraca, eu estou achando que ela não está bem. E depois veio a confirmação de que a pessoa realmente não estava bem, que está com um familiar muito doente e tal. Outra coisa assim, interessante que ela tem é o ato de cuidar. Ela olha muito para as crianças menores, então ela às vezes sai de uma brincadeira, vê uma criança menor cair e ela vai lá e levanta. Então ela tem essa capacidade de olhar para o que o outro está precisando naquele momento e ela vai lá e ajuda. Eu acho lindo isso dela, assim, essa capacidade que ela tem de se colocar no lugar do outro. Um exemplo assim bem que eu acho que representa bem o 2, assim. Ela era menorzinha e a gente estava falando de uma pessoa que a gente conhece que estava passando por uma situação financeira meio complicada, estava sem emprego e tal, e ela ouviu a gente falando. E aí ela veio com o cofrinho dela, que ela estava juntando já um tempão, e veio com o cofrinho e disse: mamãe, eu trouxe esse... Eu fiquei assim, impressionada, né? Olha, eu trouxe aqui meu cofre para você ajudar essa pessoa. É a forma que eu tenho de ajudar. Eu quero que você entregue esse dinheirinho a essa pessoa para ajudar. E depois ela pegou um bloquinho e foi anotando assim, o que é que a gente pode mais fazer por essa pessoa? Falar com fulano para ver se ajuda. Então, ela tem isso, sabe? De ajudar, de generosidade, intuição muito aflorada. Tem um lado assim criativo muito forte também. E eu acho que, como são crianças, eles ainda estão bem no equilíbrio, né? Assim, eles estão bem num nível bem saudável, então eles demonstram muito assim o que tem do lado bom de cada tipo, né? Agora, realmente, quando ela não tá, quando ela tá assim um pouco mais desequilibrada, no nível não muito saudável, eu noto que
eu noto uma tendência, às vezes, até de certa reação, assim, uma impulsividade muito forte, e às vezes um lado meio carente fala mais alto, tipo, eu faço tanto isso aqui por você, e você... hoje você não tá tão bem, tão boa comigo, você não está... Sabe? Ela, às vezes, cobra isso, assim, sabe? A gente, embora ela demonstre que não, ela demonstre... Mas eu acho que é isso mesmo, ela normalmente ela não tem essa carência, mas quando ela não está bem, e alguns momentos, assim, na pandemia, eu Aí notei... existe uma demanda emocional. Uma demanda emocional. E assim, já Luca, é nítido esse movimento inverso que você fala, né? Então, ele fala muito do sentimento dele. Assim, eu acho massa, porque ele diz o que ele está sentindo de fato. Então, se ele tiver, por exemplo, agora esses dias a gente pegou ele na casa de minha mãe para viajar, e eu achei que ele ia estar super radiante, que ele ia estar bem para caramba, ia viajar, ia novas experiências, e ele estava chorando muito e tal. Eu perguntei muito, sentindo muito aquilo para dentro, e eu perguntei, Luca, por que você está assim? Porque eu fiquei sem entender, né? Nem porque, como eu sou mental, então eu acabo racionalizando muito, e sou do 7 também. Aí ele falou, chorou, e não conseguia nem falar, de tanta emoção que ele estava. Eu estou sentindo saudade, mamãe, é saudade que eu sinto, é saudade de minha avó. Mas, Lucas, você não vai passar tantos dias assim. Mas eu tenho saudade. Eu acho bonitinho também, porque ele expressa, sabe? Ele fala o que ele sente. E o lado bom dele, assim, as qualidades que eu vislumbrei em Luca é, assim, uma capacidade grande de ludicidade, de criatividade. Ele adora histórias assim, com muita imaginação, ele curte muito, ele gosta de música, ele tem muito talento assim para instrumentos musicais, desde pequenininho, então ele tem uma coisa do ritmo muito aflorado, chama atenção. Ele é um menino que chama atenção pelo jeito dele. Então, na escola, por exemplo, todo mundo gosta dele. As professoras, essa semana agora, uma professora chegou para mim e disse, Tina, Luca é encantador. Ela usou essas palavras, Luca é encantador. Eu gosto de ficar perto dele. Ele passa uma coisa boa para a gente. Então, ele tem um jeitinho peculiar de ser fofo, que acaba encantando as pessoas. Agora, nessa parte da tendência do exagero dos sentimentos, e como o André fala, essa coisa para dentro, de olhar para ele tá... E assim, uma flutuação de estados emocionais, quando ele não está bem, que é incrível. Assim, é uma coisa que quando ele está bem, essa conexão consigo mesmo faz com que ele consiga expressar mais o eu dele, né? Expressar o que está dentro. Exato. Não é só uma questão de olhar para dentro e perceber o que sente, né? Eu percebo, fica evidente, então aquilo ali transborda para fora aquilo que eu estou sentindo. Transborda para fora. Agora, e é nítido, assim, por exemplo, quando ele gosta muito de fazer show improvisado em casa, né? A gente bota um palquinho e tal. Ele adora, ele está ali radiante, você olha a expressão dele, ele está... A felicidade, a expressão máxima da felicidade. Aí, de repente, se você disser, Luca... Por isso que agora eu uso assim, falta 10 minutos. Porque se de repente você chegar assim, olha, daqui a pouco já está na hora de dormir, ou vamos desacelerando, aquilo causa uma frustração nele, que é uma dor tão grande que ele sente, é um choro assim, tão desproporcional. E eu acho que é mesmo que ele sente isso, porque é um choro muito sincero, sabe? É um choro... Hoje eu já entendo melhor isso. Eu já tenho uma perspectiva diferente, mas antes eu achava que era muito dramático e que não tinha necessidade, às vezes eu até verbalizava, você é muito dramático, menino, e tal. Mas hoje eu já vejo que aí é como André, no curso e lendo as coisas, os relatos de André e tal, de acolher, né? Então, hoje eu já entendo isso e acolho, e converso com o meu jeito racional de ser, acabo que eu converso e eu vejo que as coisas fluem melhor. Mas tem horas que não é mole não, viu? Vou mentir, não. Eu entendo o que você está falando, né? A minha caçulinha é 4, e, por exemplo, ontem ela passou o dia fora, porque dormiu na casa da avó, de lá foi para a escola,
Aí chegou em casa de noite, ela, quando ela chegou, eu estava começando a dar o curso, né? E aí ela falou, mas papai, eu tô com tanta saudade, eu fico com tanta saudade de você, sabe? Eu não aguento ficar longe um dia de você, quando você... É isso, né? Ela sente muito. A Então, quando ela sente intensidade. muito, aquilo ali é expresso na intensidade que ela sente, né? E parece, porque isso é o que faz com que esse olhar para dentro faça com que a criança 4 ela olhe para o mundo como se o mundo fosse um lugar mágico, né? Porque é como se esse olhar para dentro faz com que ela não olhe tanto para a realidade. Então você tira um pouco o pé do chão, porque você se conecta muito dentro. E tem o lado ruim e o lado bom disso. Qual é o lado bom? O lado bom é que você olha para a vida com um olhar encantado, sabe? Com um olhar que vem do que você está sentindo profundamente. Então, aquilo ali faz com que você olhe e diz, nossa, que fantástico isso aqui, nossa, olha, então parece que você vive de corpo e alma aquilo que está sentindo. Veja que para a gente viver no presente, a gente tem que estar sentindo o que a gente está sentindo de verdade. O 4 faz isso. Por isso que quando ele está bem, ele está bem mesmo. Quando ele está mal mesmo. Porque ele está sentindo o que ele está sentindo. Ele não está sentindo pela metade, ele está sentindo inteiro. Só que, claro, quando não está bem, esse não é sentir inteiro, é ampliar o sentimento. Mas quando está bem, ele sente inteiro. E aí você André, fica encantado, né? Que lindo isso, que bonito isso, né? Então você veja que a capacidade de contemplar a beleza é a capacidade de contemplar o que há de único e especial em cada momento. Se nenhum momento é igual a nenhum outro, então a capacidade de contemplar a beleza é a capacidade de contemplar isso. A especificidade de cada instante, de cada situação, de cada momento, de cada pessoa. 4 tem essa facilidade. Ele olha e diz, nossa, tanto que a gente brinca aqui com a Violeta, assim, nossa, porque várias vezes ela diz assim, foi o melhor dia da minha vida, né? Aí eu disse, Luca fala isso, é, igualzinho. Pois é. Aí a gente diz, nossa, que bom, filha, você tem tantos melhores dias da sua vida, né? A Fernanda também já falou isso em alguns momentos, quando ela tá brincando, mamãe, hoje foi o melhor dia da minha vida. Porque ela estava presente e profundamente conectada, então ela estava sentindo de verdade a experiência. Por outro lado, ele fala também do pior dia, viu, João André? Pedro. Ele às vezes fala também. Hoje foi uma besteirinha que acontece. Hoje foi o pior dia da minha vida. Outro dia ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: hoje o dia foi maravilhoso. Se não fosse isso que aconteceu, tinha sido melhor, mas isso aí deixou o dia um pouco triste. Assim, sabe? Sim, sim. Agora, André, tem horas que eu percebo que esse processo dele demora, viu? Tipo, ele passou a viagem inteira, praticamente, indo e voltando nessa história da saudade, sabe? Indo e voltando, indo e voltando. E quando ele lembrava disso, ele chorava de novo, com toda a força do ser. Eu falei, meu Deus do céu, não como se não houvesse amanhã. Falei, não é possível um negócio desse, eu não acredito nisso. Como é que é, Georgia, para o João Pedro, não, quando ele está bem também assim? Aí, é muito parecida, é muito bom essas partilhas, são muito legais, porque a gente identifica, né, e vê assim, a possibilidade. Então, assim, além do João Pedro, ele é também extremamente carinhoso, mas é incrível a intensidade, né, como ele diz, por exemplo, eu te amo, né, então, assim, mamãe, essa é a melhor parte do dia, aí ele vai me dar um abraço, a melhor parte do dia é a hora que eu te dou um abraço e digo eu te amo. E ele sempre isso mesmo, né? E essa história de ter o melhor dia da minha vida, gente, eu acho que já dava um livro, porque tem dias assim comuns, né? Mas digamos que ele brincou com algum amigo, mãe, hoje foi o melhor dia da minha vida, e conta. E uma característica muito interessante é a criatividade nas histórias. Porque, assim, se ele fizer um desenho, ou se ele até colorir esse desenho, não é de qualquer maneira, né? Ele apresenta, ele mostra para você um resultado especial mesmo. Ele consegue, olha, mãe, isso aqui, ele vai contando a história de todo o processo criativo dele, de como ele construiu aquele castelo, de como ele construiu aquela torre, de como ele construiu, desenhou aquele dragão, e as cores.
né? E essa cor, mãe, tá desse jeito, essa cor roxa, ou essa cor vermelha, por causa disso e disso, relacionando a um sentimento. Então, assim, é bárbaro, assim, quando ele realmente está conectado, ele consegue expressar isso com intensidade. E uma outra coisa, assim, que eu queria registrar em relação ao encantamento da natureza. Assim, eu sou uma apaixonada pela natureza, assim, eu realmente acho... Alô? Ai, travou. Travou? Tava Tá cortando um travando um pouquinho, mas pouco. tá cortando um pouco, mas a gente tá conseguindo te ouvir, Georgia. Mas tá às vezes cortando um pedacinho assim. Agora travou. Travou de vez agora. Pronto. E eu acho que deu certo, né? Agora estamos te ouvindo. Pronto. Em relação à natureza, o João Pedro se encanta. Então, assim, ele olha assim, mãe, sei lá, às vezes, não sei, o mar, né? Vai olhar, mãe, que coisa linda. E ele viu o arco-íris, acho que semana passada, ele consegue dizer, mãe, olha, eu lembro, eu já vi 3 arco-íris na minha vida. E ele diz os dias em que ele viu o arco-íris em tal lugar, do jeito e tal, e é emocionado, né? Assim, ele olha para alguma coisa da natureza, é lindo, nós contemplamos, mas o jeito dele contemplar, eu acho que a palavra que a Tina usou é encantado, né? Ele se encanta, aquilo para ele é mágico, né? E ele expressa, é muito lindo isso, eu não sei, assim, descrever. É muito bonito mesmo. Eu também acho uma coisa assim fantástica, porque é uma coisa que eu observo das crianças 4, né? É que, veja, na idade assim de 3 a 6 anos, nessa fase do desenvolvimento, é um período chamado período de identificação. É quando a criança ela aprendeu na fase anterior a andar, a falar, né? Ela começa a controlar o cocô, o xixi, ela começa a ter mais autonomia. E aí, quando ela começa a ter autonomia de ir para o mundo, ela olha para o mundo e quer saber como o mundo funciona. E aí ela começa a perguntar, e então a imaginação vai com tudo. Então é a fase do faz de conta. Então, você pegar qualquer criança de qualquer idade, nessa fase, especialmente com 4, 5, 6 anos, você vai ver que a criança gosta de fantasiar muito. Ela cria muitas histórias. Só que o que me chama a atenção das crianças 4 é que, primeiro, que a riqueza de detalhes e de criação é mais intensa e que passa essa fase e elas continuam tendo essa característica. A maior parte das crianças, quando vão ficando lá com 8, 9 anos, que vão chegando mais perto da pré-adolescência, elas ficam menos fantasiosas, nesse sentido de criar histórias. A criança 4 não. Passa a fase, mas ela permanece conectada com essa energia, com esse olhar para o mundo e dizer, olha isso aqui, né? Então é como se a emoção que ela está sentindo dentro bota uma pitadinha ali de tempero em tudo que ela está vivendo. E o tempero faz com que ela desfrute e sinta. E isso acho que é a riqueza, a beleza do traço 4, sabe? Ele ajudar a lembrar para a gente, né? Então uma criança 4, ela lembra para os outros que o mundo não é só esse concreto que a gente está vendo aqui à nossa volta, o que a gente está vendo com os olhos. Tem mais coisas além do que os olhos veem. E a criança 4 está vendo isso, sabe? Ela está vendo e ela acredita nisso que ela está vendo. Então é como se a lente dela permite ela ver isso. E não é à toa que a estética, né? Essa parte da vida que é o estético, né? O belo, ele é uma expressão pura do eu. Só expressa-se esteticamente quem se conecta com o seu eu. Quem se conecta com a sua individualidade, com o que você está sentindo. Se você se conecta, você pode expressar o belo. Porque se você se conecta com o que há de original, de belo, de único em você, você é capaz de ver o que o outro tem de belo também. Esse outro seja outra pessoa, ou seja, um fenômeno que está acontecendo à sua volta, né? Como um fenômeno da natureza, ou uma música, uma paisagem, né? De você olhar e dizer... Porque aquilo vai e toca você, né? Porque a verdade é que tudo que está acontecendo à nossa volta está tocando a gente, de alguma maneira. Só que é como se a gente tivesse desconectado, né? E a gente tem que estar desconectado até um certo ponto, porque se a gente estiver extremamente sentindo tudo que está tocando a gente não vive, né? Imagine, se uma pessoa... A hipersensibilidade é isso. Imagine se a gente escutasse todos os sons que estão acontecendo à nossa volta. Se a gente sentisse todos os cheiros que estão à nossa volta.
ia ser complicado viver, né? Com tanto, porque tem muita coisa acontecendo à nossa volta. Então, o nosso eu, ele seleciona um pouco o que a gente vai. Só que a maior parte das pessoas acaba perdendo um pouco a sensibilidade de ser tocado pelo que está vindo do mundo. A criança 4 não perde a sensibilidade. Então, ela é muito tocada pelo que vem. Então, quando toca, aquilo provoca uma experiência dentro dela. Isso que é tão bonito, né? E eu queria também aproveitar, né, a Tina já trouxe um pouco, né, a gente falou muito aqui agora dessa luz aí do centro emocional, mas a Tina já começou a falar um pouco também, mas quando não está bem, o que acontece? O que vocês percebem com os filhos de vocês? Né? O que você percebe na Fernanda, Patrícia, por exemplo, quando ela não está bem? Quando esse sentir dela fica mais bloqueado, quando parece que ela começa a fugir de sentir, né? O que você nota que acontece com ela? Eu noto que ela fica bruta, muito brutinha, ela fica brava, sabe, assim, ela quer manifestar a raiva dela, que, sabe, ela se transforma mesmo, vira uma criança extremamente bruta, agressiva, sabe, birrenta, chora, depois que ela expressou a raiva dela, aí ela já começa a entrar e chorar e se fazer de vítima, de coitadinha, né? Ela tem muito isso. Eu vejo quando ela não tá na luz, sabe? Às vezes, é engraçado, né, André? Teve um episódio recente, eu até esqueci de comentar isso no grupo. Hoje eu lembrei, mas eu não tive tempo de postar. Eu levei ela para brincar na praça e ela é muito desinibida. Nossa, ela é muito diferente de mim, porque eu sempre fui muito retraída. E ela já chega, eu fico com vergonha por ela, porque ela não tem vergonha, sabe? Ela tinha umas crianças, tinha um adulto brincando, comandando a brincadeira. Era uma praça que estava tendo um evento de empreendedores mirim, só que nós estávamos só como convidados. Ela não foi, estava levando nada. E aí lá tinha uma pessoa que estava, uma monitora, com umas crianças, juntou as crianças, estavam brincando lá na praça. E aí ela separou as crianças, ela já chegou, a gente estava passando assim, ela, moça, você deixa eu brincar também? E os meninos já estavam no meio da brincadeira, né? Moça, eu posso brincar? E aí eu só olhando assim de longe, meu Deus do céu. Falei, não, você espera a próxima brincadeira? E ela ficou lá esperando a próxima brincadeira. Até que acabou a brincadeira, ela, agora eu posso entrar? E aí já foi. E aí ela ficou lá na fila e ensinou como é que seria a próxima brincadeira. Ela já foi para o primeiro lugar da fila. Aí o menininho ficou, um menininho que estava eles estavam fazendo time, eles iam pegar um tênis, quem calçava o tênis primeiro tinha que dar a volta na fila, aí o outro ia lá, eles bagunçavam o tênis lá no meio, sabe? Era essa dinâmica. Aí eu sei que o menininho que era o adversário dela, falou alguma coisa que eu estava de longe olhando, e ela lá, se interagindo. E aí ela, de repente eu tô vendo ela olha a cara. Você sabe, para ele, né, que ele deve ter falado alguma coisa para ela que ela não gostou, ela virou pro menininho com a cara de snob, André do céu, que vergonha. Ela virou assim, você sabe com quem que você está falando? Sabe, você sabia que meu pai é policial? Ela desse jeito, sabe assim, querendo intimidar o garoto, tipo, não mexe comigo, eu tenho poder, sabe? Ela quis impressionar ele, né? Quis impressionar ele com uma coisa pra assim. Para poder ela sentir importante ali e ele baixar a bola. E eu nunca tinha visto comigo, igual eu te falei, assim, para mim ela nunca mostrou esse lado, sabe? E aí, como eu estava de longe observando, na hora eu captei, eu falei, gente do céu. Depois eu chamei ela e fui conversar. Falei, minha filha do céu, o que ele falou para você? Por que você falou desse jeito com ele? Mamãe, ele estava me estressando, que menino mais chato, e não sei o quê. E começou a falar, e eu, tá bom, mas é assim que você resolve as coisas? Você precisa falar desse jeito, nesse tom? E aí, mamãe, ele me estressou muito, ele estava muito enjoado, ele estava fazendo, que menino bobo. E eu falei, meu Deus, é um outro lado que eu não conhecia dela, sabe? Mas ela se impôs. Você sente, Patrícia, assim, que quando ela não está bem, ela fica mais preocupada, assim, com esse processo, para me chamar a atenção? Muito, muito, André. Quer chamar a atenção de qualquer forma. Fica como se ficasse mais agitada, assim, um pouco mais ansiosa, e aí a necessidade de chamar a atenção, de talvez de falar, talvez de interromper, de mostrar o que ela está fazendo.
Exatamente, é esse o comportamento que ela tem, de querer chamar atenção para ela, de mostrar, sabe? E ela tem muito, assim, a questão do... Mas eu acho que isso é do centro emocional, né? Do reconhecimento, do que as pessoas Uhum. vão falar. Isso, é porque, veja bem, né? Por que que uma criança de mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos, por que que é tão difícil para ela, quando ela diz assim, quando ela vê um brinquedo e diz, eu quero, aí você diz, mas não pode, é do amiguinho, ela diz, mas eu quero. As crianças nessa idade falam isso, a maioria, né? Falam, mas eu quero. Por que que elas falam isso? Porque em torno dos 2 anos, ainda não se consolidou na criança um eu emocional. E o eu emocional, justamente, é o que permite a gente se colocar no lugar do outro, de perceber o que eu sinto e perceber que quando eu faço isso, o outro sente também outra coisa, e que o que eu sinto não é o que o outro sente. Então, quando surge o eu emocional, eu começo a ter uma capacidade de olhar para as emoções, minha consciência desperta para olhar para as emoções. Antes disso, você vive a emoção com pouca consciência, porque a emoção continua sendo vivida, né? Mas você vive com pouca consciência. Então, veja que o que acontece é que quando você bloqueia a emoção, sabe? Você perde a capacidade de se conectar. E quando eu me conecto, eu começo a não saber o quanto que aquilo que eu estou fazendo, ou como isso está impactando lá fora. Então eu começo a ficar preocupado com o que eu estou fazendo está impactando lá fora. E por isso que todos os traços emocionais, todas as crianças emocionais, quando elas não estão bem, elas precisam mais de algum tipo de reconhecimento, de algum tipo de olhar de fora. Aí você vai ver que a criança 2 vai demandar de um certo jeito, a criança 3 vai demandar de outro jeito e a criança 4 vai demandar de outro jeito. Mas todas elas são preocupadas com a imagem, ou seja, como é que eu estou sendo visto pelo outro. E aí o meu sentir, ele vai flutuar a depender disso. Excelente. Então, dependendo da reação do outro, isso muda o meu sentir. E no caso do 3, a criança 3, o que acontece? Veja que deve acontecer isso com a sua filha. Como a tendência dela, quando não está bem, é bloquear o sentir, ela às vezes não vai perceber o que de fato ela quer e o que de fato vai fazer bem para ela ali. Então ela começa o radar ficar atento ao que ela vai fazer, que vai chamar atenção, porque quando ela faz e se destaca e chama atenção, ela se sente bem, entende? Só que como ela não está bem, não está conectada com a emoção, ela também perde um pouco a capacidade de perceber como vai impactar o comportamento no outro. Então é onde ela pode às vezes passar por cima do outro, entende? Porque ela fica um pouquinho insensível. Ela fica muito mais preocupada se aquilo está gerando uma imagem para ela positiva e não tanto de verdade o que o outro está sentindo. Então isso ilustrou bem, né? Esse tipo 3 ou não? Essa questão Para dela mim pode ser um exemplo, sim. Porque eu falei, meu Deus, foi um lado que eu não tinha, assim, comigo ela não tem, assim, eu não vejo isso, né? Comigo é igual assim, até questionei já a professora dela para saber como que ela é na sala. Ela é muito conversadeira, muito prestativa, sabe? Como ela já tem facilidade, ela está um pouquinho assim na frente, porque ela teve aula particular nessa pandemia. A escolinha dela fechou, a gente colocou ela com uma professora que já era professorinha, então ela deu um avanço muito rápido. Então, aí agora nessa turma que ela tá, como se diz, um nível um pouco acima deles. Então, ela termina as coisas muito rápido e já chama a professora, o que eu posso fazer agora, sabe? Ela sempre está querendo ajudar a professora. Quando a professora viu, ela já pegou a água, já voltou, sabe? Então, assim, ela tem essa dinâmica muito ativa, sabe? Sim. Mas, e aí perguntei para ela se ela tinha alguma coisa assim, nessa questão de briguinha, coisa, ela disse que não tem, ela é muito sociável, sabe? Ela gosta muito de estar... acho que a sua filha, ela tem um instinto social dominante, né? Eu acho que ela tem um sexual. É? O dela. E foi então você que me deve fez ser o secundário isso. dela, né? O dela secundário é o social. Ela é muito. Mas o sexual dela, você que me ajudou no curso, André, a perceber do sexual, porque ela tem uma necessidade de conexão muito grande. Assim, é muito nítido nela, sabe? Tanto que quando ela entrou no colégio, que ela não tinha ninguém, assim, não tinha uma conexão ainda afetiva,
Ela sofreu bastante, ela, assim, foi Uhum. muito difícil para ela lidar com isso, sabe? Sim. Até que ela se conectou e hoje ela fala para mim, mamãe, não quero sair nunca desse colégio. Eu amo esse colégio. Aí ela fala, sabe? Ela, Que agora ela porque se tá sente em casa, ela criou sim, intimidade com o colégio, né? sim, e é isso. Então, aí você veja que no colégio, provavelmente, ela se sente segura, ela não se sente ameaçada. E se ela não se sente Sim, ameaçada, aí a tendência é que a emoção flua mais. E que ela não é, entre tanto no aspecto negativo aí da personalidade. E você, Georgia, o que você percebe do João Pedro aí quando ele não está bem? Como é que você sente que essa emoção fica? Intensa, né? Então, assim, eu acho que eu tenho um exemplo que eu posso dar. A Tina até falou, né, que a filha dela chorou desproporcionalmente, né? Então, assim, só para ilustrar, o meu filho, há 2 anos, ele quebrou o braço, né? E, obviamente, teve uma dor, porque quebrou o osso, né? E eu vi o choro dele da dor física. E há um tempo, sei lá, uns meses, ele estava jogando no computador, o jogo que ele adora, né? Que ele estava construindo, e as Georgia, criando, congelou aqui. e eu precisei pedir para ele parar, porque congelou, voltou. Quando você estava falando, falou do jogo, que ele estava jogando o jogo que ele gostava, aí deu uma congelada. Aí você pediu para ele parar, né? Pronto. E aí, desesperadamente, como se fosse a dor do dia que ele quebrou o braço. O mesmo choro foi uma. Eu vi naquele dia, eu retornei, eu não estava entendendo por que ele estava chorando tão desesperadamente. Aí depois, naquele momento, eu consegui me acalmar, mas depois ele só conseguia, ele soluçava, dizendo que ele queria jogar, que ele queria jogar, que ele queria jogar. E depois que ele conseguiu Uhum, se acalmar, né, que tudo passou, ele disse que estava chateado, ele só queria jogar. Mas aí eu conversei com ele, uhum, né? Filho, será que precisava, né? Você estava sentindo uma dor tão forte para esse choro? Até tentei fazer sei lá, eu às vezes sinto uma raiva desproporcional, né? Que eu sou do traço 1, assim. Aí eu perguntei, filho, às vezes a mamãe também sente uma raiva que não tem nada a ver com aquilo? Será que esse choro realmente foi só porque você parou de jogar? Então, assim, é uma coisa muito intensa, né? Então, assim, eu acho que uhum, uma característica do 4 é essa intensidade dramática por uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? uhum. Então, Sim. Então, você veja que é a hipersensibilidade, né? O que era sensibilidade vira uma hipersensibilidade. E aí, como se você tocasse, a ferida ela abrisse de um tamanho que cega a criança, né? Eu percebo isso também na Violeta. Ela fica cega, ela não escuta mais nada, não vê mais nada, ela só vê aquilo que está ali sentindo. É essa que eu vejo que é a distorção desse emocional para dentro, né? Desse movimento do emocional para dentro distorcido. Eu começo a ficar cego, eu não escuto, eu não consigo olhar para o outro, né? Eu não consigo perceber o e às como vezes o meu demora para comportamento está voltar. impactando lá fora, né? Porque eu estou muito preso no que eu estou sentindo e no que eu quero naquele momento. É o apego ao eu. Você veja que tem a ver Isso, com o eu, falei, né? O apego ao eu. Eu fico apegado ao meu eu, ao que eu estou sentindo. E se eu fico muito apegado ao que eu estou sentindo, eu não vejo como o que eu estou fazendo impacta no outro. Aí a tendência é eu querer que o outro me dê aquilo que vai me fazer sentir bem. A Violeta, eu lembrei, ouvindo vocês, de que quando ela às vezes fica muito chateada com o irmão, né, com o Theo, ela fica brava, aí ela fala assim, você é o pior irmão do mundo, eu não quero nunca mais ser sua irmã, você é um cocô de irmão, sabe? Aí ela vai escalando, assim, sabe? Ela vai escalando para ver se impacta, sabe? Porque é isso, porque dentro dela, naquele momento, só existe o pior irmão do mundo, né? Só existe aquela experiência que ela quer tirar de perto dela. De uma maneira geral, né, o 4, ele tem uma baixa tolerância à frustração quando ele não está bem.
É uma baixa tolerância justamente por estar apegado demais ao que está sentindo. Quando a gente fica preso demais no que está sentindo, a gente fica mais intolerante ao que as coisas... A gente fica com menos resiliência para lidar com o que acontece, né? Porque veja que a capacidade de lidar com desafios do ponto de vista emocional, porque os desafios impactam a gente. Quando você está vivendo situações desafiadoras, você fica mexido, você pode ficar com medo, pode ficar triste, né? Pode ficar com raiva. E o que é que vai ser o equilíbrio emocional naquela hora? Você conseguir não deixar que aquela emoção te domine. Você conseguir olhar um pouco de fora, um pouco desidentificado, e dizer, opa, o bicho está pegando aqui dentro, mas eu preciso entender que a realidade não é só o que está aqui dentro. Se eu deixar essa realidade interna me dominar, eu não vejo a realidade externa. O que acontece naquela hora na criança ali é que ela não vê a realidade externa, porque ela está dominada pela realidade interna. Então, o cuidado que a gente precisa ter nessa hora é como é que eu ajudo essa criança a não ficar presa nessa realidade interna, para que eu não fique escravo de mim mesmo. A grande escravidão que acontece é de si mesmo. Eu estou escravo de mim mesmo, escravo do que eu estou sentindo. E você veja porque eu quis começar, né, as lives com o centro emocional, porque para mim é da emoção, no emocional que está a chave do processo, sabe, transformação. Porque o emocional, né, como eu sempre digo, a palavra emocional vem de emotos, aquilo que move. Então, o emocional é que vai mover o nosso comportamento. É o emocional que vai mover também o nosso pensar. Vai direcionar o nosso pensar para um lado ou para o outro. Então, quando eu consigo equilibrar minhas emoções, eu tenho muito mais facilidade de direcionar a minha mente e o meu comportamento para onde eu quero. De não ficar escravo da minha mente. E não ficar agindo de maneira impulsiva ou de maneira compulsiva, que são as duas prisões que a gente tem, né? Ou agir de maneira impulsiva, uma coisa acontece, eu reajo, ou eu fico sempre reagindo do mesmo jeito, compulsivamente. A personalidade, ela gera um processo de eterna repetição, de eu ficar ali compulsivamente reagindo do mesmo jeito. Então, para eu me libertar dessa compulsão ou dessa impulsividade, eu preciso administrar a minha emoção. Eu preciso saber dizer, opa, peraí, né? Que é isso que eu estou sentindo e como é que eu cuido disso que eu estou sentindo. O que é que vocês lembram mais? Tem algo mais que vocês lembram aí dos filhotes de vocês, que vocês gostariam de partilhar? Tem mais alguma experiência que veio aí dentro de vocês, que vocês lembraram? Deixa eu abrir aqui que a Tina e a Patrícia estão com o áudio fechado. Não, assim, eu acho assim, a dificuldade mais do que a gente até estava comentando lá no grupo, é essa questão do sentir que é muito intensa neles, né? No centro emocional. Principalmente para o 4, né? Depois que. E eu acho que até para o 2 também. Que eles ficam muito no sentimento, fica muito aquela angústia, às vezes, né? Quando está triste, está muito triste, está doendo de verdade, né? Assim, não é aquela coisa assim do pensar por que está acontecendo. Eu sempre faço esse trabalho com a Fernanda, né? Quando ela está nervosa, até comentei com as meninas, eu já vou dar um abraço nela, mando ela respirar fundo. Respira fundo, vamos lá, me dá um abraço aí. Hoje, quando ela já está com raiva, assim, quando ela está muito querendo impulsar, assim, impulsiva demais, aquela reatividade dela, eu preciso de um abraço. Ela começa a chorar, eu preciso de um abraço, mamãe, eu preciso de um abraço. Ela me abraça, e aí depois eu falo para ela respirar, respira fundo, acalmando, e ela hoje já tem essa dependência desse abraço para sentir que eu preciso respirar, pronto, acalmou? Agora sim, por que você está chorando? O que é que está acontecendo? Vamos explicar, vamos tentar racionalizar, né? Assim, na verdade, raciocinar o que está acontecendo naquele momento, porque às vezes é uma coisa assim que não precisa dessa explosão de sentimento, só ficar sentindo, chorando, muito triste, aquela coisa. Está identificado demais com o que está sentindo, aí não consegue raciocinar, né? Isso. Olhar com o olhar da razão também. Exatamente. Porque você veja que a emoção ela vai trazer à tona as coisas, mas é a razão que vai organizar, né? Então, se eu não consigo olhar com o olhar da razão, eu não organizo o que eu estou sentindo. Exatamente.
Eu posso usar aquele porta-massa? Tina, não está conseguindo abrir ou ainda não? Ah, pronto, foi. Então, eu acho também, assim, que eu percebo é que muitas vezes, pelo fato da emoção falar tão alto, nesses momentos de quando a criança está submetida a estresse e tal, que aí vem, né, talvez um desequilíbrio maior, eu vejo assim que interpreta de uma forma diferente a realidade, sabe? Tipo, enxerga, leva para o lado pessoal, enxerga uma coisa que não existe, de fato não existe ali. Eu tenho um exemplo assim interessante de minha filha. Ela uma vez passou o dia com a amiga e tal, e no final do dia a amiga, já cansada, obviamente, brincaram muito, um dia intenso, a amiga disse: tia, eu já estou querendo ir para casa. E aí ela se chateou, porque ela achou que... Ela falou: mas por que você quer ir? Você quer ir para assistir série? Então você vai para casa, porque na realidade você não quer mais ficar comigo, você vai me trocar pela televisão. Eu falei: mas, filha, você fez exatamente isso na semana passada. E foi uma situação que ela fez também. Por coincidência, na semana passada, ou acho que foi na mesma semana, era uma coisa assim, bem recente, ela tinha feito exatamente a mesma coisa. Foi para casa da colega, passou o dia, e depois disse: tia, já estou querendo vir. E tudo bem. Ela disse: não, mas ali era diferente. Ali eu realmente queria vir. Eu estava cansada. Eu falei: mas aqui também, filha. Ela também está cansada. Então, interpreta de uma maneira Ela distorcida. interpretou a reação da amiga a partir do que ela estava sentindo, não do que a amiga de fato estava sentindo. Exatamente. Então, aí pessoaliza muito às vezes, sabe? Mas ela, eu acho que ela está bem melhor, assim. Quando eu chamo para a razão, né? Eu chamo para vamos raciocinar aqui, olha, você fez isso, tá? Aí ela vai liberando aquilo, sabe? E hoje eu já noto que ela não está tanto mais assim. Talvez, né, Tina, também Para tenha esse sido lado. uma mistura de que ela queria brincar mais com a amiga, e não sei também se, pensando no traço dela 2, se ela, por exemplo, não se doou muito para aquela tarde ali ser tão legal, ela queria continuar brincando e de repente a amiga ia sair para ver uma série. Então é como se assim, caramba, mas eu fiz de tudo, o sentimento, não digo nem que ela pensou isso, né? Isso. Mas talvez o sentimento foi assim, caramba, mas eu fiz tudo assim, tão legal, tão mais legal aqui, olha o que eu estou fazendo aqui, você vai simplesmente sair e me deixar aqui na mão, né? Depois de tanta coisa que eu fiz por você. Para quem tivesse, para que você tivesse uma tarde super legal aqui comigo. É porque o 2 leva muito pro pessoal, né? Pro lado pessoal. Uhum. Isso é muito complicado. Eu sou tipo 2, eu não sei se eu já tinha falado, né? Mas eu sou tipo 2, eu entendo perfeitamente, porque às vezes nem é. Às vezes, nossa, realmente a menininha estava cansada. Mas ela levou para o lado pessoal. Nossa, o que eu fiz? Eu fiz de tudo para te agradar. E, tipo, você ainda vai fazer isso comigo? Você vai embora? Logo agora que eu quero você. É complicado mesmo. Isso para o tipo 2 é bem complicado. É isso mesmo. E, né, fala final, seja o que for, uma mensagem ou alguma outra experiência que vocês lembraram, qual é a última fala que vocês gostariam de ter? Mas se der, eu quero abrir para se alguém quiser falar alguma coisa. Tá? Queria só ouvir de vocês 3, então uma fala final. Quem pode? Então, eu acho assim, o centro emocional realmente, igual você falou, né, André, muito importante o sentir para a gente conectar com a razão, aprender a equilibrar, né, os 3 centros da, né, inteligência mesmo. Mas para criança isso é tão genuíno assim, é tão mais leve, né, que na fase adulta a gente fica tão preso só nesse sentir, que isso acaba trazendo um peso muito grande. E o eneagrama, de uma forma assim, que me encantou, é realmente a gente conseguir enxergar isso,
E isso facilita muito a nossa convivência, até mesmo falando com a Tina, a gente falou que, nossa, ela como racional total, 7, conviver com 4, meu Deus, que desafio, né? Porque é um desafio que, para quem não tem esse conhecimento, toda essa visão que a gente tem hoje com o Eneagrama, fica muito difícil a convivência, né? Hoje, como criança, até que não, mas e depois na vida mais adolescente, adulta, acaba tendo mais conflitos, né? E o Eneagrama veio assim, meu Deus, como é fantástico na minha vida. Eu pude enxergar muitas coisas, muitas lacunas, muitas coisas que eu não entendia e que hoje, com o Eneagrama, me deu uma outra visão, sabe? Então, sou muito grata e quero aprender cada dia, quero evoluir cada dia, tentar racionalizar mais, levar mais para o centro físico também, né, do fazer, do agir, e não ficar só no emocional. Isso é muito bom, essa experiência. Bom, muito obrigado, Patrícia. E vocês, Geórgia? Então, assim, eu queria só falar quanto eu acho bonito assim, a beleza dessas possibilidades, sabe? Eu acho que o Eneagrama possibilita a gente entender essas qualidades que os nossos filhos, eu acho que às vezes, né, tem sim esses desafios diários, mas é muito bom, reconfortante saber que a gente pode transitar em todos, né? Então, assim, você vê essas possibilidades assim no seu filho, vê os desafios e vê o quanto que ele pode ir além, assim. Eu acho muito bonito assim essa conexão que a gente começa a ter como mãe, né, quando a gente conhece o Eneagrama e como a gente pode se conectar melhor com as crianças, né, para que elas sejam, né, o máximo, digamos assim, que elas vieram para cá para serem, né? Então, é isso. Queria agradecer. Que bom, muito obrigado, Geórgia, pela sua participação. E você, Tina? Eu sou suspeita para falar, porque eu costumo dizer que eu sou entusiasta do Eneagrama, né? Eu acho assim, o Eneagrama fantástico, abre um mundo de possibilidades assim, para a gente. E depois que eu conheci André, eu já gostava do Eneagrama. Desde 2019, a primeira vez que eu fui apresentada ao Eneagrama, eu já gostei de cara, né? Embora eu não seja da área da psicologia, mas eu já gostei. E quando eu descobri André, que existia, né, que existia esse estudo de André, o Eneagrama, sob a perspectiva infantil, Ave Maria, falei, eu quero fazer agora esse curso. Então, e a partir daí, eu me encantei mais ainda, muito mais. E o que eu acho mais bacana, assim, é que a gente, enxergando bem a criança com os traços mais característicos dela, mesmo sabendo que a gente tem todos, né, como o André fala, que a gente transita em todos, mas sabendo que a essência, a tendência maior dela são naqueles traços, tanto quando ela está bem, quando ela está mais desequilibrada, então fica mais fácil de compreender o que se passa naquele modo de funcionamento dela, como ela funciona ali naquela situação, e a gente agir de acordo com aquela especificidade da criança, e não com a sua. Porque muitas vezes eu agi... Com o caminho que vai ajudar aquela criança, né? Sair daqui, não com o caminho que ajudaria você. Que me ajudaria. Então, para mim isso foi fantástico, assim. De entender aquela peculiaridade daquela criança, como ela funciona, o padrão dela de funcionar, mas tem a tendência maior do padrão dela, e a partir dali eu agi não como Tina agiria pensando com minha cabeça, com o meu modo de funcionar, que é completamente diferente, mas pensando na melhor forma para atender aquela necessidade daquela criança, sob a perspectiva daquele eneagrama da criança. Então, isso aí. Então, eu até consigo compreender melhor e até dissolver mais certas situações que às vezes eu até superdimensionava mais, e agora eu já dissolvo melhor isso, sabe? Já falo, não, ele tem esse traço, então vamos fazer de outra forma isso, né? E conversar também de outra forma, porque cada traço você vai saber como conversar de uma maneira diferente. Então, para mim, isso aí, para mim também, pessoalmente,
para a minha vida também tem sido fantástico. Então, eu só tenho a agradecer, André, sou muito grata. E, como eu costumo dizer, eu fico honrada de participar das suas lives e assim, estou sempre aí para quando precisar a gente ter que bater esse papo bacana. E é isso aí. Que bom, Obrigada, muito meninas. obrigado, Obrigada pela Tina. partilha aí. Muito Beijo, obrigado a viu? vocês três. Eu vou, então, aqui agora abrir. A Adriana estava querendo falar, a Adriana Arruda. Então, Adriana, pode abrir agora, pode falar, vou te ouvir. Desculpa, André, não sabia se estava vendo, ouvindo ou não. Não, é Bom, porque na hora que eu estou fazendo a conversa com elas, eu não abro para outras pessoas ah, falarem. Aí só no final, geralmente, quando não se estende muito, é que eu abro para outras pessoas falarem. legal. Bom, queria agradecer primeiro o convite, amei, quero participar de todas agora, agradecer a Patrícia, a Jorge, a Tina pela partilha, a você e todo mundo que está aqui, a egrégora que se forma. Chamei até minha irmã, que está aí para vir, a gente também é entusiasta, apaixonada do Enneagrama. Eu sou muito também apaixonada pelo teu livro lá, das histórias das crianças e tal. Eu, particularmente, achei que não tinha uma criança, a minha filha, por exemplo, da tríade emocional, mas agora com esses relatos eu fiquei super em dúvida, porque eu identifiquei ela sei lá, um 3 ou 4 aí, embora ela tenha um mental muito forte, depois vou ter que aprofundar nisso. Ela sempre achei Uhum, que fosse um 6, porque tem toda uhum, aquela coisa da precaução e tal, mas eu já até te relatei lá da historinha da criança 8, eu sou um 8, e eu não fui uma criança 8, eu era uma criança provavelmente na flecha 2. Eu uhum. me identifico muito com a historinha do 2, então eu estava ouvindo os relatos aqui, Sim. e eu me identifiquei um pouco com esse 2, mas no sentido de eu queria ajudar o tempo todo. O tempo todo. Eu queria ser útil. Eu sou a terceira filha ali. Acho que eu precisava de um lugar. Eu precisava realmente Uhum. conquistar esse espaço, né? E não sendo a melhor, mas sendo a mais útil, a mais boazinha, que dava menos trabalho, que não me incomodava, que não, né? E ao mesmo tempo cuidava né, das coisas e tinha. Então foi muito, muito legal, principalmente o relato da Patrícia aí, da filha 3, me trouxe um pouco para a minha, que talvez ao invés do 6, ela talvez seja um 3. Ela Uhum. sente muito para fora e muito para dentro, ela é muito empata, mas ao mesmo tempo ela também sente muito as dores dela. Enfim, queria só agradecer, estou muito feliz de estar aqui, espero participar dos próximos e parabéns pelo Que trabalho. bom, Adriana. Acredito que também talvez os próximos ajudem a clarear, né? Então, só avisando também para quem está vindo pela primeira vez, né? Que o ano passado eu fiz 18 lives sobre os traços, certo? Cada duas lives era sobre um traço, uma sobre os educadores e a outra sobre as crianças. E eu fiz também mais 6 lives sobre os instintos, onde para cada instinto eu fiz uma live sobre os educadores e sobre as crianças. Então, tudo isso está disponível tanto no meu canal lá do YouTube, que é o Edux, Educando Crianças com Enneagrama. Então, se você quiser, você pode ir lá e seguir e ver. Eu sempre posto a live depois lá. E eu também posto ela no formato de áudio, no podcast Edux, que tem várias plataformas, né, como Spotify, Deezer. Então, pode tanto ouvir quanto ver, tá? Então, Tá a ótimo. live passada eu não postei ainda porque deu algum problema que eu estou tentando baixar e não estou conseguindo, eu estou tentando resolver, mas acredito que agora, na próxima semana, eu consigo já postar as duas de vez, essa e a outra, né? Então, também, se tem pessoas que vocês lembraram e que você sente que vai ajudar a ouvir as histórias, que vai ajudar a entender as crianças ou a si mesmo, então podem também partilhar, tá? Muito Tá ótimo. obrigado pela sua fala. Eu vou fazer só um fechamento. Eu gosto de preparar, de integrar também o que a gente viveu. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos um instante e, de olhos fechados, que vocês observem como estão saindo dessa live hoje. Preste atenção no seu corpo, na sua respiração, com que sensação você sai no seu corpo. Perceba o seu coração batendo e observa com que sentimento você sai. Perceba como está a sua mente e tome consciência do que mais tocou você nas partilhas hoje. Quais são os insights principais que vieram, as percepções mais fortes.
aquilo que naturalmente vai gravar dentro de você, porque te tocou. Se conecta com você, lembra das crianças da sua vida, se conecta com elas, de coração para coração. Sente que o seu coração agora está conectado com o coração delas, como se fosse um fio invisível ligando e fazendo esse amor fluir de um coração para o outro. Que essa energia de receptividade amorosa do centro emocional, de conexão com a gente mesmo e com os outros, que ela possa, a partir de hoje, crescer e se expandir na gente, nas nossas crianças, nas nossas relações. Inspire, expire. Tome consciência de como é que você está, mais uma vez, brevemente. Faça esse scanner interno para que você saia com o que você viveu gravado na sua consciência. Que você saia consciente da sua experiência. E pode abrir os olhos. Que fique essa mensagem aqui do Pequeno Príncipe, que tem tudo a ver com o centro emocional. É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Uma boa noite, né? Daqui a mais ou menos 15 dias, que vai ser, na verdade, no dia de quarta-feira, vai começar as lives do Centro Mental. Então, em breve, eu estou divulgando aí para vocês.